Senhoras e senhores, bom dia. Gostaria de convidar para a mesa a presidente da subcomissão criada para discutir a reforma do regimento interno da Câmara dos Deputados, professora Dorinha, e convidar, para darmos início nesse momento, para debater o regimento interno da Câmara, por requerimento número 32, a quem convido, e o doutor Luiz Sérgio Souza Eira, diretor do Departamento de Comissões da Câmara dos Deputados. Ambos terão 30 minutos para fazer uso da palavra. Antes eu gostaria de perguntar à nossa ilustre colega, deputada Dorinha, se quer fazer uso da palavra, para uma breve saudação aos nossos convidados desta manhã. Bom dia a todos. Na verdade, eu gostaria de agradecer imensamente a atenção dos convidados. A comissão foi aprovada nessa comissão a proposta de revisão, de atualização do regimento e entendemos que as contribuições pela vivência e pela experiência poderão nos auxiliar nesse processo de construção de uma proposta de alteração do regimento. Então, na verdade, só agradecer, acho que nós temos que aproveitar a exposição, tanto do doutor Saboia, do doutor Sérgio, desculpe. Doutor. Bom, eu passo imediatamente a palavra ao doutor Sérgio Sampaio, nosso secretário-geral da mesa, com quem convivemos no dia a dia ali no plenário. Seja bem-vindo aqui à nossa Comissão de Participação Legislativa. Alô, muito bom dia a todos. Bom dia, presidente, deputado Antônio Garotinho, presidente da Comissão de Legislação Participativa, deputada professora Dorinha, presidente da subcomissão de reforma do regimento interno, meu colega Luiz Eira, nosso diretor do departamento, companheiro aí já de longas batalhas, desde a época da administração, colegas da Câmara dos Deputados, departamento de comissões, diversos setores da casa. É um prazer, estão um pouco mais que nós temos no nosso parlamento, que é algo singular quando buscamos fazer uma pesquisa e mundo afora, nós não encontramos paralelo em relação a essa situação. Nós temos, hoje em dia, tramitando, ainda ontem fiz esse levantamento para pegar um número mais recente, 16.600 proposições em andamento na Câmara dos Deputados. É algo, me parece um pouco fora de propósito. Quando um parlamentar se elege, chega aqui buscando transformar em proposições aquelas ideias ou aqueles compromissos firmados em suas bases eleitorais, esse é o primeiro cenário que ele encontra. Uma proposição apresentada, ela imediatamente passa a concorrer com essas 16 mil proposições. E o deputado vê que aquilo que ele pretendia, de ser um legislador para dar respostas rápidas a alguns problemas identificados na sociedade, isso se desfaz muito rapidamente. Então, esse oceano de proposições não faz bem à casa, sem dúvida alguma. Nós temos em alguns parlamentos, mundo afora, algumas iniciativas ou algum sistema que coloca assim, um filtro na entrada assim, das proposições. Claro que longe de nós aqui estabelecer qual deva ser a melhor fórmula, os senhores parlamentares irão debater e chegar às conclusões. Nós estamos apenas trazendo assim o que nós já vivenciamos e o que observamos mundo afora. Existem modelos diversos. Alguns parlamentos permitem a apresentação de proposições por partidos políticos apenas. Outros estabelecem uma espécie de um juízo político, um órgão
que faria uma avaliação quanto à oportunidade daquela proposição, para ver se ela pode tramitar, a profundidade, se o tema ali tratado é um tema de caráter nacional, se é um tema restrito a uma questão, digamos, específica da base daquele parlamentar. Então, é feito um filtro e, feito isso, é que se permite ou não a tramitação das proposições. Poderíamos falar ainda em outras possibilidades, um número máximo de proposições por parlamentares, não sei. Pode parecer uma coisa um pouco fora da nossa realidade, do nosso contexto. Não, nós estaríamos cerceando o direito do parlamentar, estaríamos indo de encontro ao que diz a Constituição, que dá ampla iniciativa aos parlamentares para iniciar o processo legislativo com aquelas reservas, privativas do presidente da República, matérias afetas aos tribunais superiores, mas, em linhas gerais, os parlamentares têm ampla possibilidade de apresentar ao parlamento matérias legislativas. Então, doutor Sérgio, eu pergunto a Vossa Excelência. Não, Vossa Excelência não, por favor. Pergunto a Vossa Excelência se nós poderíamos ir conversando durante a sua palestra, porque é um prazer. Depois de 30 minutos a gente perde a oportunidade, às vezes, de citar um caso. Por exemplo, Vossa Excelência falou a falta de uma comissão que tratasse sobre o juízo da admissibilidade da proposta, no mérito. Sim, quanto à conveniência. Quanto à conveniência. Digamos assim, Hoje, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu sou titular, ela praticamente deixou de ter razão de ser. Ela só julga se está no limite da constitucionalidade, da juridicidade e pronto. Em tempos diferentes já foi de outra maneira. Não seria, por exemplo, propor que, além de ver a técnica jurídica e a questão constitucional, também a Comissão de Constituição e Justiça fizesse um juízo de admissibilidade? Não seria, talvez, ao invés de criar mais uma comissão, aproveitar o papel da própria Comissão de Constituição e Justiça, como já foi outrora? Essa, claro, seria uma possibilidade de fato. Nós já tivemos a Comissão de Justiça como porta de entrada de todas as proposições, e ela acabava por fazer esse juízo de admissibilidade, que era salutar, no sentido de que nem todas as proposições podiam tramitar. Às vezes nós nos debruçamos e debatemos aqui matérias que, ao final, são consideradas inconstitucionais ou injurídicas, portanto, não mereceriam estar tramitando. É o que disse a deputada professora Dorinha, um tempo perdido. Então, quando a gente olha assim, de fato, nos parece razoável essa lógica. Mas a vivência desse modelo nos levou à seguinte situação. Nós tínhamos um gargalo muito grande. As outras comissões, elas ficavam aguardando assim, a apreciação das matérias da Comissão de Justiça, quase que a conta-gotas, já que esse juízo de constitucionalidade merece uma atenção um pouco mais cuidadosa, com parecer, às vezes um parecer mais detido sobre a matéria, com amplo debate. Então, as discussões, às vezes, uma sessão demora, o debate de uma matéria, da constitucionalidade, demora horas. Então, isso não tinha a fluência, o fluxo assim, necessário para dar condição de outras comissões poderem trabalhar. Quando a gente fala num órgão que fizesse um juízo político, não teria todo esse rigor técnico, seria realmente um juízo político com a possibilidade de, talvez, de recurso para uma outra instância, mas que o deputado pudesse refletir um pouco, olha, a minha matéria inicialmente não mereceu aprovação neste órgão. Tem a questão também da especialidade. Deputados que lá se encontram na Comissão de Justiça, obviamente, têm a sua formação nessa área de direito constitucional, temas afetos à área jurídica, e, na verdade, esse juízo de conveniência seria um pouco mais amplo, presidente. Então, eu acho que essa seria uma inconveniência de colocar a Comissão de Justiça. Poderíamos restabelecer esse gargalo e a questão da especificidade. Nós temos hoje, em média,
60 proposições ingressando a cada semana na casa. Eu imagino que se houvesse um filtro inicial, pode ser que esse número diminuísse. O próprio deputado, antes de propor, ele pudesse pensar um pouco e chegar à conclusão de que, em vez de propor 50 proposições, ele deva propor apenas 20. E isso diminuiria o fluxo e daria condição a essa comissão analisar 20 por semana, talvez, para também não estabelecer esse gargalo, que eu acho algo extremamente prejudicial ao processo. Então, seria... não sei... Sérgio, talvez você pudesse discorrer um pouquinho sobre o modelo americano, que tem uma comissão de regras na entrada do processo e que avalia essas questões e, vamos dizer assim, talvez o caminho não fosse ter uma cláusula de barreira, mas uma cláusula de regras. E com isso você ter algumas proposições talvez avaliadas com esse crivo político, com uma tramitação um pouco mais acelerada, e as outras caíssem numa tramitação mais ordinária, alguma coisa assim. É verdade. Eu ainda pretendia fazer algumas considerações assim, nesse sentido. Eu acho que esse é um bom caminho, você estabelecer esse juízo de como seria a tramitação de determinadas proposições, onde você estabeleceria prioridade a algumas em detrimento de outras. Com isso, ganharia, sem dúvida alguma, o parlamentar. Ou poderia estabelecer ao parlamentar um limite de proposições, ou uma cota, que ele teria num regime de tramitação assim especial, como se fosse uma urgência, que assegurasse a ele, dentro daquela cota ou daquele limite, que aquela matéria sua devesse ter um juízo, ou favorável ou contrário, né, nas comissões, mas que devesse chegar ao fim da sua tramitação. Se você tivesse um número palatável, um número menor de proposições, talvez isso fosse algo viável, factível. Esse modelo americano também seria uma outra alternativa, uma outra possibilidade. Então, existem inúmeros modelos de filtro na entrada. Seria o caso de pensarmos nisso. Outro ainda possível, não estou dizendo que seria o mais apropriado, seria também alargar um pouco os poderes do presidente quando faz aquele juízo inicial. Hoje ele faz em relação à constitucionalidade, saber se a matéria está devidamente formalizada, em termos regimentais, etc. Poderia haver um outro juízo com recurso a alguma instância, algum órgão colegiado, algum órgão, alguma outra instância da casa. Mas eu estou clamando assim por uma forma de nós tentarmos ter um número menor de proposições. Isso é quase que unânime, que todos os deputados entendem que isso prejudica e atrapalha a apreciação daquelas matérias de grande relevância e que ficam esperando anos, às vezes até mais de uma década para serem apreciadas. E o que acarreta? Hoje, a prática nos mostra o seguinte: qualquer deputado que apresenta uma proposição perante a casa, fatalmente aquele tema já terá sido tratado por uma outra proposição. Pelo regimento, isso nos induz a quê? A promover a pensação daquela nova proposição a uma outra mais antiga, que por vezes já está tramitando há anos. E aquela proposição mais antiga, ela vai formando uma espécie de dique. Quando não encontra consenso, vão se somando a ela outras e outras e outras que vão chegando, e torna-se um volume de proposição, muitas vezes, uma coisa ilógica, que não permite uma avaliação técnica da Câmara dos Deputados e faz com que toda nova proposição sobre aquela temática fique ali represada. Com isso, nós temos a situação hoje que o parlamentar não tem ampla iniciativa de propor à Casa matérias para serem deliberadas. Em alguns temas, nós criamos verdadeiros buracos negros. Por exemplo, a questão tributária. O parlamentar hoje não pode legislar sobre matéria tributária, porque se o fizer, se apresentar, fatalmente a sua proposição será pensada ao conjunto de matérias da reforma tributária e não vai acontecer nada. Ele sabe de antemão que ele não vai poder legislar sobre matéria tributária. Então, essa é a situação que nós vivenciamos hoje. Em um conjunto de matérias, 100, 200, 300, cada vez aquilo se torna mais inviável da sua apreciação. Nós já tentamos. Isso vem desde a época do Dr. Mozart, às vezes promover uma certa racionalização. Quando um grupo fica muito grande, esse é um grande debate que nós enfrentamos lá no dia a dia, tentar
separar, tentar criar subdivisões dentro daquele imenso grupo para ver se a gente consegue dar alguma viabilidade à apreciação dessas proposições. Se formos cumprir pura e simplesmente o regimento que diz, havendo conexão você tem que apensar, aí essas matérias, realmente algumas, não têm nenhuma chance de êxito. Pois não, deputada. Não, em relação a esse assunto mesmo, doutor Sérgio, na verdade, quando você tem iniciativa de uma proposta, normalmente a própria consultoria legislativa já informa o deputado que aquele tema já foi tratado, que já foi abordado, às vezes faz uma nota técnica recomendando lógico, deixa ali para o deputado, mas já faz uma recomendação. Às vezes acontece a própria insistência, então eu acho que há talvez um empoderamento do trabalho da comissão. Tenho receio da questão da presidência porque tem um crivo político também. Né? Então, acho que a preocupação nossa teria que ser uma garantia técnica, de que a gente pudesse ter uma análise da proposta para dar viabilidade ou não. Se já está sendo tratado em outro tema, eu acho que sim, mas que a gente tivesse uma garantia que aquela análise é uma análise técnica e não política. Reforma universitária, por exemplo, tudo que a gente propõe hoje, ela vai ser apensada a uma proposta que está dormindo na casa há mais de 10 anos, por exemplo. Então, tudo do ensino superior que você quer tratar, nós não podemos mexer em nada. Eu sou da Comissão de Educação, todos os temas são apensados, esperando uma comissão especial que nunca é formada. E o tema, algumas ações que são extremamente urgentes e simples, elas perdem a efetividade porque elas são apensadas a um negócio que está debaixo de uma pedra que ninguém quer mexer. É verdade. Volto a dizer, hoje em dia esse tema é um tema nevrálgico, é um ponto crucial hoje em dia na própria capacidade dos parlamentares de proporem temas para serem deliberados na casa. A gente tem exatamente isso, esses buracos onde os parlamentares não podem adentrar, porque ali não se pode legislar em função dessas matérias que estão há anos represando aí determinadas áreas. Então, o que nós entendemos? Primeira coisa, nós deveríamos ter, sim, exemplo do que outros disseram aqui, um prazo máximo de tramitação das proposições. Eu acho que depois de um determinado período, as proposições mais antigas deveriam ser arquivadas. O Senado estabelece um período de 8 anos, após o que a matéria é arquivada. E com isso, temas antigos, aqueles que estão emperrando, permita-me essa expressão coloquial, o processo legislativo, pudessem então ser arquivadas para que outras mais atuais, que traduzem mais os anseios da sociedade naquele momento, pudessem então ganhar vez e pudessem ser apreciadas. Então eu entendo que uma questão aí quase pacífica no meio daqueles que discutem o regimento interno é essa questão de nós não deixarmos as matérias tramitarem por 10, 20, 30 anos, porque acaba por gerar esses imensos blocos de proposições. Minutinho só, queria interrompê-lo para convidar à mesa a nossa colega deputada Luísa Erundina. Perfeito. Deputada Erundina, é um prazer estar aqui com a senhora. Bem, então, é uma questão a ser observada, e isso hoje se constitui assim no grande ponto de discussão, de desgaste hoje na Secretaria-Geral da Mesa. O deputado apresenta a matéria dele e fala, olha, vocês deram um despacho de apensação, isso significa o fim, a morte da minha proposição, e começa aquele embate, como se nós tivéssemos o poder de dizer, escolher fazer um juízo político. Não, a do senhor não vai ser apensada, a da senhora vai. Não nos cabe esse juízo, sabe? Porque ao final das contas nós estamos ali determinando a sorte. Se aquela vai poder andar e a outra não vai poder andar. Então nós cumprimos o regimento e apensamos. A experiência mostra o seguinte, talvez se a gente começasse por limitar o tempo dos recursos, já não seria uma grande vitória, né? Porque limitar o tempo de tramitação da proposição eu acho ótimo. Se pudesse ser 8 anos. Mas vai ter deputado que não vai entender. Né? Por exemplo, recurso. Tem recurso tramitando há 10, 12 anos. Pelo menos se limitasse o tempo de tramitação de um recurso. Concordo.
Acho que já seria mais fácil. O deputado já não está nem mais aqui, ele fez um recurso sobre um determinado assunto, aí alguém, de repente, descobre que tem aquele recurso, quer mexer naquele projeto, aí põe aquele recurso para votar 10 anos depois. Isso é um absurdo. Em nenhum lugar do mundo isso existe. Só aqui no Brasil. O senhor tem toda a razão, concordo. Todos os recursos, todo o sistema, digamos assim, de recurso no nosso regimento interno, ele é capenga por isso, porque não impõe assim uma sanção pela não apreciação do recurso. Então, uma decisão ou a iniciativa de deputados de fazerem a matéria sair do âmbito das comissões para o plenário significa o fim da proposição. Ou uma decisão do presidente que é recorrida, que não tem também prazo para apreciação do recurso, acaba por se estabelecer. Quando o recurso um dia vem, a matéria já está vencida, prejudicada. Então, realmente é algo que deve ser observado, eu acho, na reforma do regimento interno, estabelecer uma maior lógica nessa sistemática, digamos, recursal no âmbito da Câmara dos Deputados. Acho absolutamente importante, deputado Garotinho. Bem, então, dito isso sobre esse ponto inicial da questão do imenso volume, né, de propostas tramitando na Câmara dos Deputados, outra coisa que me parece saltar aos olhos diz respeito assim, à falta de uma agenda do Legislativo. A gente atira para todos os lados, há ações muitas vezes, vetores em sentidos opostos, um puxando para um lado, outro puxando para o outro. Eu acho que seria extremamente importante observar-se aquilo que o regimento interno impõe. Olha, o presidente, junto com o colégio de líderes, com os líderes, deveria propor uma agenda mensal, estudar quais são aqueles temas que estão na ordem do dia, quais são os fatos que na nossa sociedade estão a merecer maior atenção por meio de uma legislação. Isso deveria ser feito com cuidado, planejado, pensado, até para dar tempo para que todos pudessem contribuir no processo, as assessorias, as lideranças, que o processo pudesse fluir naturalmente e não vivêssemos cotidianamente o atropelo das urgências. Isso vale também para as comissões. Essa agenda também pudesse ser discutida, o presidente da comissão com as lideranças, né, com as representações partidárias nas comissões. Essa formação dessa agenda eu acho que contribuiria em muito, enriqueceria muito o processo. Hoje nós vivemos ali só em urgência no plenário, o que é péssimo quando nós falamos em legística, quando nós falamos na busca de uma legislação com qualidade, numa legislação que realmente possa vir a cumprir aquilo a que se propôs. Então, a situação hoje da aprovação de inúmeras urgências, nós temos centenas de urgências, o que até torna o Instituto, faz com que ele perca a sua eficácia. Nós temos centenas de urgências aprovadas e, de repente, se pisa uma e se atropela todos os procedimentos, apreciação das comissões, que é algo extremamente importante. Aliás, sobre isso, eu queria dizer que, além dessa sistemática... O regimento, me perdoe, doutor Sérgio, não estabelece uma cronologia das urgências? Deveria, né? Não estabelece. Mas deveria. Poderia ser algo razoável. Ou até também um período. Olha, aprovada a urgência, a matéria tem um prazo X para ser apreciada. Senão perde a urgência. Perde a urgência. Se o parlamento entendeu que aquilo não merece mais ser apreciada, essa urgência... Acho que as duas coisas. Uma cronologia e um tempo. É verdade. Então, você está aprovado a urgência número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. O presidente não pode ter o direito de pegar a quinta e botar na frente da primeira. Ele poderá fazer isso na medida que vai caducando. Né? Verdade. Seria uma proposta... Uma cronologia da urgência. Então, hoje nós temos essa sistemática que subverte toda essa ordem do debate nas comissões, do trabalho nas comissões, que é onde a matéria vai sendo cuidadosamente trabalhada e instruída até chegar ao plenário. Sobre isso, nós temos hoje inúmeros recursos. Queria aqui chamar a atenção para a possibilidade hoje de participação popular nesse rico debate que se estabelece nas comissões. Não sei se o Luiz vai falar, Luiz, mas me permita, eu vou dar só uma breve pincelada. Nós temos hoje instrumentos como esse que está sendo utilizado aqui para a reforma do regimento, do E-Democracia, que convida
os cidadãos ao debate, você estabelece uma lista de discussão em torno daquele tema, com contribuições riquíssimas. A ideia é justamente essa, formar uma rede social em torno de pessoas interessadas naquele tema e que possam contribuir com o processo legislativo. Eu até incluiria isso como fase do processo. Hoje, nós temos o tempo para a matéria, quando é apresentada, chega na comissão um prazo para emendamento, vai para o relator poderia propor à comissão, olha, queremos abrir o prazo de audiência pública, de submeter a matéria à sugestão pública. Então, isso se faria por meio desses instrumentos que hoje nós já dispomos. E estabeleceria um prazo razoável para que a matéria, então, ficasse dentro de prazos regimentais estabelecidos, recebendo em consulta pública sugestões. Excelente. Não, é só para aproveitar e informar aos nossos convidados que este debate está sendo também transmitido pela democracia, já que você citou a democracia, então as pessoas que têm os terminais, quem tem os tablets aí, os notebooks, também poderão acompanhar, formular suas perguntas, também por meio da democracia. Eu acho que esse é um ponto importante que deve ser inserido, de fato, no processo legislativo da Casa. Eu acho perfeito. Então, ao contrário, então, em vez de suprimir a fase de comissões por meio da urgência, a gente deveria reforçá-la, criando, inclusive, esses novos mecanismos. Hoje já é uma realidade, é democracia, mas talvez regimentalizar esse instrumento. Permitir essa fase de consulta pública, quando a comissão assim entender, quando o relator propuser à comissão e a comissão concordar, ou seja, estabelecer alguma forma que nós pudéssemos criar um interregno aí, não um interregno, porque isso seria parte do próprio processo, mas para a contribuição da sociedade em relação a determinados temas. Eu acho que seria isso extremamente importante. E depois saber se aquela legislação cumpre ou não o seu papel. Eu acho que criar um sistema de acompanhamento e de avaliação dos efeitos daquela legislação seria algo extremamente importante. Até para nortear as nossas ações, saber se, olha, aquela legislação, ela conseguiu resolver aquela problemática proposta, ela aperfeiçoou o nosso ordenamento jurídico, quais foram os benefícios que ela trouxe. Nós poderíamos criar, com a ajuda da nossa consultoria legislativa, um sistema de acompanhamento. Talvez não de todas, porque hoje, em face desse grande número de proposições que nós apreciamos numa legislatura, 400, talvez fosse impossível. Mas em relação a algumas matérias, poder-se-ia estabelecer, olha, essa matéria vai ficar sob acompanhamento da Câmara dos Deputados. E nós medíssemos, tivéssemos indicadores para ver a sua efetividade, se ela está a merecer reparo, se ela cumpriu o seu papel, se ela deve ser revogada, ou o que quer que seja. Então, eu acho isso algo essencial. E não deixa de ser uma propaganda, no bom sentido, para o parlamento. Para aqueles que não compreendem o papel do legislativo, passariam a compreender, olha, graças a essa legislação, os senhores passaram a ter tais e tais direitos, isso está se determinado benefício pode ser facilmente aferido na sociedade, porque aquelas informações que nós obteríamos, obviamente, também seriam repassadas à sociedade. E até a sociedade começaria a entender melhor e ajudaria até nesse acompanhamento da efetividade daquela legislação. Então, eu acho algo também extremamente importante se estabelecer na Câmara um sistema de acompanhamento do efeito das leis aqui produzidas. Quando falamos ainda, voltando à questão da fixação da agenda, quando falamos nessa agenda legislativa, nós temos aí um grande entrave, que todos nós sabemos são as medidas provisórias. Isso atrapalha a existência de uma agenda do Poder Legislativo. Toda hora o Poder Legislativo é atropelado pelas medidas provisórias. Nós estamos vivenciando de forma muito presente essa situação, talvez com hora marcada para acabar em face da decisão do Supremo, que estabeleceu uma outra sistemática da apreciação das medidas provisórias. Isso o tempo irá dizer, nós vamos fazer essa avaliação em breve. Mas, por hora, é o que nós vemos. E pior, o parlamento se acostumou a esse sistema e passou a gostar. Passou a pegar carona nas medidas provisórias como uma fórmula mais efetiva de você legislar e conseguir um resultado.
já que ali abriga tudo, cabe tudo, embora nós tenhamos uma lei complementar que estabeleça que uma proposição deve ter uma finalidade específica, você não pode trazer inúmeros temas numa mesma proposição, mas hoje esse juízo, ele em tese deve ser feito pela comissão mista, né, que analisa a admissibilidade dessas matérias, não só quanto o juízo de oportunidade, de urgência e relevância, mas também se cumpre, digamos, esses outros critérios de juridicidade, né, de estar em sintonia com o nosso ordenamento jurídico. Mas hoje em dia cabe tudo ali e o que se faz é isso. Então, o parlamento passou a gostar dessa sistemática, porque ali vê uma fórmula efetiva de o deputado de legislar. Quando ele é designado relator, então, a coisa fica muito melhor. Ele pode acolher, ele pode pegar projetos seus que ele tentou durante anos aprovar e enxertar naquela medida provisória. Ele pode receber sugestões de colegas na mesma situação. E assim a coisa tem acontecido. O que, por vezes, causa surpresa ao plenário. Esses pareceres são apresentados pelo relator em plenário, que oferece parecer em plenário, muito em cima da hora. As pessoas são verdadeiramente surpreendidas, as lideranças não têm o tempo de fazer a análise necessária em relação àquelas proposições, e o que a gente vê, infelizmente, são textos muitas vezes truncados, legislação não muito clara, com diversos problemas sendo produzida. Sérgio, você não acha que, além do regramento das medidas provisórias, você não acha que deveria existir também um limite? Um limite de medidas provisórias. Você sugeriu que os deputados tivessem um limite de projeto para apresentar. Ele tem um limite de medidas provisórias. O governo sabe que tem tantas medidas provisórias por ano para enviar. Ele não pode enviar a cada semana 5, 6, e o parlamento não trabalha. Não seria uma sugestão também? Seria. Está até anotado aqui, botei aqui, dentre os pontos aqui, justamente a possibilidade de a gente fixar aqui limites para a edição de medidas provisórias. Claro que é uma ampla negociação com o governo, mas em tese isso é possível. Eu acho que a gente tem que buscar ousar. Acho que uma emenda constitucional, sim, tratando desse assunto. Uma emenda constitucional. Não encerrar, não acabar com o Instituto. É claro, o Executivo precisa de instrumentos em caso de urgência, claro, ele precisa, gravidade, mas tem que ter um limite. Ele precisa. Esses instrumentos, esses filtros que aqui se estabelecem quanto à urgência e relevância, eles não são eficazes, porque o governo que tem maioria, ele obviamente consegue superar essa questão, suplantar. Então, talvez fosse o caso de estabelecer limites. Eu volto a dizer a minha falta de experiência, mas, na minha opinião, o problema não é a falta do limite e o regramento. O problema é que não é obedecido. Então, acho assim, o Estatuto da Medida Provisória já diz que é aquela situação que não foi prevista. Então, acho estranho você limitar. Você vai poder ter tantos desastres por ano, porque senão, se vier mais um desastre, eu não vou poder te atender. O que eu acho é que não é cumprido. Já participei da primeira medida provisória no novo regramento. Mudou muita coisa, mas eu sinto as pessoas totalmente perdidas, sem saber o que vale e o que não vale. O relator não sabe se, mesmo quando vier para plenário, que a primeira vai ser... o relator é o Padre João, ele está com nós trabalhamos, foi feita até audiência pública, mas mesmo na medida provisória, se fizéssemos passar o crivo, os temas não deveriam ter vindo como medida provisória. São projetos antigos do governo, que estão em funcionamento desde 2004, 2005, que, de repente, o governo quer institucionalizar como uma legislação. Não se enquadraria. Né? Então, eu acho assim, na minha opinião, já tem alguns crivos que seriam suficientes se eles fossem colocados corretamente. A medida provisória chega para o plenário tratando da saúde e, de repente, tem enfiado lá no meio reforma tributária, uma outra reforma da educação, agora tem uma para ser votada de uma concessão para as universidades. Então, eu acho que a gente coloca a regra que nós não cumprimos. E isso não tem jeito vindo com limitação, não. Eu acho que a gente que tem que se organizar aqui, que isso até é vergonhoso, eu entendo, né? Eu também entendo, deputado Dorinha, mas há coisas que o dia a dia mostra que são práticos. Mas a gente pode... O regramento, corrigir, né? O regramento, a gente viu que a maioria pode bolar. Então, o que acontece? É de urgência, atende a todos os preceitos previstos. A maioria entende que sim, embora a lei diga que não. Mas, conforme disse o
O doutor Serra veio na casa política, o governo constitui maioria e faz. Agora, se tem um número definido, o governo vai ter que se adaptar a esse número. Eu acho que é mais uma forma de condicionar. Não é questão de desastre. Você sabe que os casos de medidas provisórias, tratando de desastres, recursos na verdade, dando um exemplo, chuvas, enchentes, e, enfim, são muito pequenos aqui. A maioria, na verdade, tratam de assuntos, como nós vamos tratar agora, que já deveriam ter sido resolvidos. Por exemplo, tem uma medida provisória que está vindo tratar de regime diferenciado para a obra do PAC. Não tem nada a ver um assunto com outro. Isso não é urgência. O PAC é um programa contínuo do governo. Né? Presidente, quando eu me referi a desastre, foi simbólico. Eu disse que da mesma forma que eu entendo que não dá para prever um desastre, eu entendo que as medidas provisórias, elas, enquanto estatuto, ela tem uma regulação. Não é cumprido porque a maioria das coisas não são cumpridas quando não se interessa cumprir, no meu entendimento. Gostaria de registrar e convidar para a mesa, se quiser fazer parte, a nobre deputada Benedita da Silva, membro dessa comissão também. Eu estou vendo interrompê-lo, mas é que o assunto dá uma é muito... dinâmica, presidente. Eu acho que isso dá uma dinâmica interessante aqui, dá esse caráter mais de debate, eu acho muito interessante. Também saúdo a deputada Benedita e, deputado, já até pelo horário, vou buscar aqui ser mais conciso. E então dizendo que realmente temos muita expectativa agora desse novo regramento da medida provisória, mas em princípio a coisa tende a melhorar, porque as matérias serão deliberadas na comissão. Volto a dizer, a Constituição estabelece que o juízo de admissibilidade é dessa comissão mista, não necessariamente o juízo de mérito. Se os membros da Câmara dos Deputados entendessem que dever seguir um regime de tramitação similar das proposições, isso poderia ser regulamentado. Hoje está numa resolução do Congresso Nacional que estabeleceu também um mérito na comissão mista. É difícil, eu sei, trazer para a tramitação regular das comissões, aqui dos projetos de lei nas comissões, a medida provisória devido ao prazo exíguo, de 60 dias para vigorar, podendo ser prorrogado por mais 60. Então, talvez exista aí uma saída. Talvez pudesse haver, eu estava conjecturando, pensando, uma comissão permanente de avaliação de medidas provisórias. Mas aí os senhores diriam, e as senhoras parlamentares, mas como nós vamos estabelecer uma composição para essa comissão e aí todo tipo de medida provisória que entrar vai ser analisada pelos mesmos deputados? Não, os líderes têm a possibilidade de ir substituindo os seus indicados na comissão na medida que os temas vão variando. Eu digo, por que uma comissão permanente? É muito difícil você criar uma comissão no prazo exíguo que tem de tramitação de uma medida provisória, ficar aguardando a indicação dos líderes. Isso pode realmente fazer com que a matéria não chegue ao seu exame nas comissões, o que seria tão importante. Então, talvez um modelo como esse, admissibilidade, comissão mista, a Câmara dos Deputados tivesse uma comissão permanente para analisar essas medidas provisórias. Eu temo também que se as medidas provisórias se infiltrarem no processo legislativo regular, elas passem a dominar tudo mais e as outras matérias fiquem esquecidas. Portanto, seria até uma forma de diferenciar, criando uma comissão permanente para análise dessas medidas provisórias e que pudesse, então, entregar ao plenário já uma proposta, uma sugestão da Casa, após estudos, intensos debates, para que o plenário referendasse ou não. Hoje, nós já temos esse modelo aí, não com essa sistemática da comissão permanente de medidas provisórias que eu estou sugerindo, mas com o mérito sendo analisado pela comissão. Eu entendo até, isso obviamente nós fazemos apenas o assessoramento, a decisão é do presidente, vamos ver isso aí, mas eu entendo que a partir do momento agora que nós temos um parecer da comissão, aquilo que vai nortear a votação em plenário. Aquele parecer da comissão, nós vamos votar tendo por base aquele parecer da comissão. Não será mais dada a oportunidade ao relator para chegar ali e construir um novo texto. É a mesma sistemática que existe em relação às proposições de uma maneira geral, com uma diferença, que não cabe emenda.
porque a matéria em regime de urgência emendada, o relator tem a oportunidade de dar ali um parecer e, eventualmente, até construir aquele famigerado, aquele substitutivo global de plenário, que, na verdade, muda todo o texto na última hora. Então, não, nesse caso nós não teremos, porque nós poderemos apenas trabalhar com destaques, aprovar ou não aquele texto que foi proposto pela comissão, enxertar ou não emendas que foram apresentadas, poder fazer também uma mistura entre a medida provisória originária e o eventual projeto de lei de conversão aprovado, mas só em cima de textos pré-existentes. Não se pode inovar, não se pode apresentar nada ao plenário de última hora, o que eu acho que já seria uma grande coisa. Agora, isso vai ser uma construção, vai depender das respostas, decisões, questões de ordens formuladas em torno do tema. Me parece esse ser o caminho natural, o que vai fazer com que as medidas provisórias agora ganhem uma sistemática de apreciação muito mais razoável. Acho que o Supremo atirou numa coisa e acertou em outra. Longe de mim, quem sou eu para criticar a decisão, mas eu acho que careceu a decisão do Supremo de alguns elementos que, na verdade, não foram observados, o que é urgência, o que significa, qual o conceito de urgência, que é a supressão de instâncias, de etapas, para que a matéria possa ser apreciada no plenário. E o Supremo não observou, diz que é imperativo que a matéria seja apreciada pela comissão mista, sob pena dela estar ab início fulminada, né? Ela não lograr a aprovação no Congresso Nacional. Mas esse novo sistema parece que será melhor, vamos aguardar o que tem pela frente. Uma rápida palavra sobre proposta de emenda à Constituição, que hoje também temos uma proliferação muito grande de propostas, a começar da forma como ela é proposta. Eu, como servidor da Casa, me surpreendo até hoje, depois de mais de 20 anos, com a forma como são colhidas as assinaturas para as propostas de emenda à Constituição. Nos corredores, os deputados poucas vezes sabem de fato o que aquilo significa. Então, isso aí eu acho que a gente pode melhorar. A gente está trabalhando em cima até de um sistema de subscrição eletrônica de propostas de emenda à Constituição, que o deputado possa chegar no seu gabinete ou com calma olhar quais são as propostas e subscrever eletronicamente, essa aqui eu apoio, essa eu não apoio. O mesmo se estenderia àquelas matérias que precisam de apoiamento para serem apresentadas, requerimentos de CPI e outros que precisassem de apoiamento. Acho que seria uma fórmula muito mais séria até de apresentação das propostas de emenda constitucional. É algo muito sério modificar o texto da Constituição de um país. Eu acho que não pode realmente ter essa porta de entrada que nós temos hoje. Então, é algo imperioso modificar ou dar uma maior sobriedade, digamos assim, à forma de apresentação de apoiamento das medidas ou das propostas de emenda à Constituição. Com relação ao modelo, se deveria ser apreciado ou não por comissões especiais, é algo bastante discutível. Há bons argumentos em um e em outro sentido. Você estabelecer uma comissão especial dá até um rito solene. Você escolhe na casa as pessoas mais afetas àquela área para poderem se debruçar sobre aquele tema. Garante uma tramitação um pouco distinta, um rito, como disse, mais solene, diferenciado à proposta de emenda à Constituição. Facilita na apresentação de emendas. Imagina se a proposta tivesse que ser emendada nas diversas comissões, passasse com um terço de apoiamento, né, das assinaturas. Então, talvez isso transformasse o processo em algo muito complexo. Esse rito das comissões especiais, ele traz algumas desvantagens, mas traz vantagens também. Desvantagens é que nós temos lá um sem número de propostas de emenda à Constituição, mais de 100 aguardando a constituição de comissões especiais, sem contar os projetos que mereçam também a apreciação das comissões especiais, como matérias que têm que tramitar por mais de 3 comissões de mérito. É impossível você criar mais de 100 comissões temporárias para funcionarem. Não há meios, não há servidores, não há parlamentares para integrarem tantas comissões, as lideranças não têm condições de indicar, os deputados não têm condição de comparecer a tantas reuniões de comissão. Então, a gente fica segurando, conta-gota, é um juízo político. O presidente fala, olha, eu não posso criar mais comissões. A gente conversa aqui, eu pergunto ao departamento de comissões, como é que estamos? Estamos no limite, não temos mais plenário, não temos mais onde nos reunir. Então, a gente fica fazendo um juízo, um crivo, um juízo lá de conveniência. Claro, a gente, entenda-se aí o presidente,
pela impossibilidade de dar curso a todas essas propostas de emenda à Constituição. Então, esse é o inconveniente, mas tem as suas vantagens. Então, nós teríamos que sopesar aí vantagens e desvantagens, estabelecer. Alguns dizem, não, poderíamos adotar a sistemática do Senado, estabelecer uma ou duas comissões, no máximo, que apreciariam o mérito das propostas de emenda à Constituição. Então, teríamos aí que sopesar aí os prós e contras na proposta de emenda à Constituição. Uma questão que parece até prosaica é a questão de presença de parlamentares. Hoje na casa isso pode parecer uma coisa pequena, mas tem repercussões absolutamente importantes no processo legislativo. Hoje nós temos um regimento que diz que as sessões ordinárias são realizadas de segunda a sexta-feira e que nos induz a cobrar a presença do parlamentar de segunda a sexta-feira. Nós vivemos uma espécie de ficção em relação a isso aí, nas sessões de segunda e sexta-feira, que tem repercussão regimental, como contagem de prazo, quando você está aguardando para a apresentação de um recurso, interstício, entre a votação em primeiro e segundo turno, e você tem essa fórmula aí tão de presença, a presença de sexta tomada com base na presença de quinta, a de terça tomada com base na presença de segunda. Eu acho que o certo seria nós estabelecermos aí uma regra clara, como fez o Senado. Olha, temos sessões ordinárias de segunda a sexta, agora a presença é obrigatória de quando houver pauta a ser deliberada. Nos demais, a presença não é obrigatória, até porque pode haver esse juízo do parlamentar de querer contar prazo ou não, de querer dar sua presença ou não. Hoje, nós contamos a presença dos parlamentares, a chamada presença à casa, pelo ingresso do parlamentar na casa. Ou um servidor nosso o avista, identifica, ou o próprio deputado passa lá e se registra num leitor biométrico. É um sistema impreciso, falho, e às vezes por um deputado nós não conseguimos contar um prazo. Às vezes é comum faltar um deputado, dois, para abrir uma sessão na segunda e na sexta-feira, às vezes com repercussões sérias em relação a matérias que estão sendo apreciadas na contagem de prazo. E é feito dessa forma tão informal, digamos assim. Então eu acho que a gente deveria ser transparente. Vamos admitir que temos 5 sessões, mas as presenças são obrigatórias nessas sessões. Porque isso tem repercussões sérias. Diz respeito até a eventual perda de mandato, o não comparecimento a um determinado número de sessões. E isso hoje está tratado de uma forma um pouco solta. Então eu acho que merece um pouco de atenção esse tema. O Senado recentemente aprovou uma resolução estabelecendo em bases claras essa questão da presença. Um outro tema que dá problema de tempos em tempos, mas que a gente deve mencionar, é a questão da eleição para presidente, a eleição da mesa diretora da Casa e das comissões. Há uma completa dissociação entre o que está escrito no regimento e a prática. A gente tem regras que estabelecem o sistema da proporcionalidade partidária também para a composição da mesa diretora e depois a escolha pela ordem decrescente das vagas a serem ocupadas pelo partido. Há muito isso não se faz na Casa. É claro que com justificativas, não estou dizendo que houve um descumprimento. Sérgio, você não acha que nós chegamos a debater isso num outro encontro aqui? 1 ano para a presidência da comissão é muito pouco? Deveria seguir o mesmo critério da mesa? 2 anos para a presidência da Casa, 2 anos para a presidência da comissão. Quando você está engrenando no trabalho, acaba o trabalho. Sem dúvida alguma, deputado, sem dúvida alguma, presidente. Esse é um tema também, deveria seguir a mesma lógica. Nós deveríamos, eu acho, ter o mesmo regramento, o tempo de mandato, em relação à mesa diretora e à mesa das comissões. Entendo que sim, com a mesma possibilidade de reeleição, dentro da legislatura, poderia haver a reeleição. Se o deputado está fazendo um bom trabalho e foi assim avaliado pelos seus pares, por que não? Não vale aquela perpetuação, mas eu acho que é salutar uma reeleição sim, e acho que o mandato deveria ser de 2 anos. Nós temos hoje uma sistemática também em relação às comissões totalmente dissociada que estabelece o regimento, que o regimento também diz que deve haver votação para a escolha dos presidentes de comissão e faz todo ano um acordo que prepondera sobre o regimento. Então vamos estabelecer, queremos
esse modelo como o mais apropriado, então vamos colocar isso no regimento, porque senão levam à própria desmoralização do regimento interno. Essa dissociação entre a prática e o que está de forma bastante clara estabelecido. Nós temos em relação à eleição da mesa uma questão curiosíssima, que sempre pode dar problema. Eu fico ali, antes eu ficava olhando, rezando pelo Mozart, agora eu fico rezando para que não caia no meu colo. Você estabelece lá um quórum para eleição de presidente, dos membros da mesa, de maioria absoluta dos votantes. O que é isso? Porque o conceito de maioria absoluta é um conceito consagrado na ciência política. Você pega o todo colegiado e vê ali a maioria, ou seja, o primeiro número inteiro após a metade daquele colegiado é que decide. Aí você cria agora o conceito de maioria absoluta dos votantes para eleger os membros da mesa. Isso, a sorte é que normalmente são sessões muito concorridas, em que o quórum ele é quase que maciço, mas pode haver aí uma dissociação aí entre o que seria essa maioria absoluta. Eu acho que o legislador quis dizer maioria absoluta dos presentes. Mas é estranho, pois é um conceito, maioria absoluta dos presentes, foi o que ele disse. Agora isso é questionável. Esse conceito, maioria absoluta é um conceito absoluto, maioria absoluta. Então tem um parâmetro fixo. Absoluta em relação ao todo, ao colegiado. Todo. Agora, quando fala em maioria absoluta dos presentes, há uma contradição no conceito. Entendeu? Então, eu acho que isso deveria também ser tratado antes que dê problema e caia no nosso colo. Sabe? Ou é absoluto ou não é absoluto. É verdade. Maioria dos presentes. Exatamente. Ou maioria dos votantes. Maioria absoluta. Ou maioria absoluta. É um tema que um dia pode dar problema. E uma rápida palavra, eu sei que eu já abusei aqui da paciência dos senhores, sobre fiscalização. Eu acho que esse é um dos pilares assim, do papel do Poder Legislativo. E a gente tem negligenciado um pouco isso. Ao longo dos anos, claro, existem as PFCs, existem as CPIs, mas entregamos ao Tribunal de Contas da União, que ao longo dos anos foi ganhando a sua independência, a sua autonomia e age quase que, muitas vezes, em dissintonia em relação ao Parlamento ou com bastante autonomia e independência. Trazer esse processo de fiscalização, resgatá-lo, fortalecê-lo, aqui eu acho que seria um dos grandes papéis do Parlamento que nós deveríamos lutar por isso. Não é só legislar. No meio dessa profusão de leis, desse ordenamento jurídico tão confuso, estou vendo aqui minha amiga Isabel, vale as palavras que ela sempre me lembra, às vezes não legislar é uma coisa sábia, às vezes não deliberar é uma coisa sábia, ao invés de aumentar o cipoal do nosso ordenamento jurídico, em alguns casos. Mas o papel de fiscalização, esse é inerente, é da essência do Aliás, Parlamento. uma prática da Corte Americana, quando eles não têm consenso, eles não decidem. É verdade. Levam anos para chegar à maturidade sobre um tema. Então, é por aí. Então, fortalecer esse papel de fiscalização, que é essencial, é inerente ao Poder Legislativo, eu acho que deveria ser uma preocupação. E isso fica evidente. Nós temos consultorias legislativas, nós temos consultoria legislativa e consultoria de orçamento. Não que vá comparar, vá medi-las, cada uma dentro da sua área. Mas até em relação à estruturação, à organização, o número de consultores, a gente vê que a Casa não dedicou grande importância a essa questão da fiscalização. Um número muito menor de consultores nessa área que poderiam ampliar esse papel de fiscalização da Câmara dos Deputados. Eu acho que a gente poderia trazer aqui para dentro a realização de auditorias, a fiscalização feita pelo Parlamento e com os seus servidores. Por que uma CPI faz tanto barulho? Porque aquilo é feito pelo Parlamento, o órgão que tem maior visibilidade, maior repercussão na sociedade. Se a fiscalização cotidiana, não aquela da CPI, pura e simplesmente, pudesse ser feita também pelo Parlamento, eu acho que isso teria muito mais efetividade. Mas há uma controvérsia que eu efetividade. até gostaria de aproveitar a sua presença para esclarecer. Toda vez que uma comissão tenta fazer uma fiscalização, a consultoria daquela comissão diz que existe a comissão de fiscalização da Câmara e cabe a ela fiscalizar. Quase sempre é assim, né? A resposta que recebemos quase sempre é assim. Eu acho isso um equívoco. Todas as comissões devem ter o poder de fiscalizar.
Eu entendo assim, mas a resposta que a gente recebe todas as vezes que tenta fazer uma fiscalização, não. Então, apresente uma PFC, uma proposta de fiscalização, lá na Comissão de Fiscalização. Não só na Comissão de Fiscalização. A Constituição deixa claro, o que não pode é uma comissão invadir a competência da outra. Mas dentro da sua área de atuação, todas as comissões podem e devem fiscalizar. É bom apenas ter em mente essa questão da competência de cada comissão. Mas dentro dessa competência, o papel de fiscalização acho que deve ser incrementado. Pouquíssimas comissões têm a cultura da fiscalização, é verdade. Sabe? Então, isso é algo que a gente deveria refletir, de que forma incrementar o papel da fiscalização, que por essência, assim, um dos pilares da democracia do parlamento, exatamente. Então, eu queria agradecer aqui àqueles que nos ouviram e depois me colocar à disposição aqui para o debate, porque já roubei mais de uma hora do precioso tempo de vossas excelências e dos colegas que aqui se encontram. Muito obrigado. Muito boa a colaboração trazida aqui pelo doutor Sérgio. E nós passamos imediatamente a palavra ao doutor Luiz Antônio Eira, e depois nós vamos debater, perguntar, tirar dúvidas, né? Muito obrigado, senhor presidente. Uma saudação especial, então, ao nosso presidente da Comissão de Legislação Participativa, deputado Antônio Garotinho, deputada Dorinha, professora Dorinha, autora do requerimento e presidente da subcomissão que trata do regimento.